Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar aqui, pessoal, sobre a Jales Machado. Estou trazendo vídeos desse setor de cana-de-açúcar, até por conta dos incêndios que aconteceram. Então, nós passamos pela São Martinho, pela Raizen e agora, para finalizar, a Jales Machado. Ainda eu vou trazer também alguns conteúdos sobre a Agro 3 e também sobre a SLC Agrícola, que não tiveram tanto impacto nesse sentido, mas já pegando aqui como tema do agro, vou atualizar vocês também nesses próximos dias aí, beleza? O tema de hoje vai ser sobre os resultados da Jales, a situação dos incêndios, tá? Nós vamos conversar também sobre todos os seus indicadores, as perspectivas da empresa, além também das projeções de preços. É uma empresa que acaba tendo bastante volatilidade, até por conta das safras, tá? Então nós vamos dar uma atualizada para vocês aí sobre todos esses tópicos, tá? Antes, já deixa um like aqui embaixo, também a inscrição, tá? Que é muito importante, tá, pessoal? Ajuda bastante aqui no projeto. Vamos lá então começar aqui conversando primeiramente sobre os resultados da empresa, tá? Já trazendo para vocês aqui alguns destaques nesse último trimestre que a empresa soltou. Aliás, antes de comentar sobre esse resultado, pessoal, só para ratificar vocês, a empresa ela tem trimestres diferentes do padrão, ou seja, ela leva em conta os períodos de safras, tá? Então, provavelmente vocês vão ver aqui que ela está em um período, em um trimestre à frente, por exemplo, mas nós estamos no segundo trimestre de 2024 no quesito resultados, tá? Só para atualizar vocês aqui, para vocês não ficarem perdidos durante aqui o nosso bate-papo. Bom, voltando aos destaques, a empresa teve um aumento de produtividade agrícola, tá? Teve um crescimento de quase 5% em toneladas de cana por hectare no comparativo anualizado. O rédio de açúcar ficou muito positivo para as próximas safras de 25, 26 e 26 e 27, tá? Mantendo preços relativamente altos, tá? É uma forma da empresa basicamente se proteger, se blindar de possíveis quedas, por exemplo, tá? Isso garante, pessoal, vendas futuras com preços mais atrativos, tá? Outros destaques aqui é a melhora dos preços do etanol em comparação ao quarto trimestre de 24, tá? Acabou favorecendo aqui a empresa. Vejam que o trimestre aqui também já está diferente, conforme eu falei para vocês, tá? O EBITDA ajustado chegou a 243 milhões, com uma margem de 60%, 61%, né? Apesar do volume de comercialização inferior, a empresa ela vem mantendo um carrego nos estoques de etanol para os próximos trimestres, tá, pessoal? Até por conta a tendência de valorização e o aumento da paridade em relação à gasolina, tá? É até esse tema aqui, dentre uns dos destaques da Jales Machado. Comentando sobre a visão geral dos balanços mundiais de açúcar, a gente percebe que a relação de estoques versus o consumo vem se mantendo bem no padrão desses últimos anos, tá? Sobre a projeção de consumo e também a paridade de etanol hidratado carburante, a tendência a longo prazo, pessoal, é um aumento da paridade para ajustar essa questão da demanda, tá? No longo prazo sempre vai ter esse reajuste. E comentando agora sobre os destaques comerciais daqui da Jales, pessoal, a gente enxerga que teve uma queda no açúcar, tá? Em quase 14%. Na questão de valores, acabou ainda subindo meio pontos percentuais aqui. E para o etanol, pessoal, os preços deram uma encurtada e tivemos um aumento aqui na comercialização de quase 8%, vamos dizer, tá? Isso analisando trimestre por trimestre, tá, pessoal? Se a gente pegar o último trimestre em si, tivemos uma queda relevante aqui na comercialização, muito por conta daquela estratégia que a empresa está fazendo, no caso, para conseguir vender com preços mais atrativos futuramente. Até por conta disso, reparem que o estoque de etanol teve um crescimento, analisando o mesmo trimestre do ano anterior, tá? Para o estoque de açúcar, a gente também percebe esse aumento, tá? É importante também levar em conta. Então, a gente percebe um aumento no estoque e uma queda na comercialização. Isso claramente vai afetar os resultados, aliás, afetaram os resultados. A gente percebe isso no seu EBITDA ajustado, tendo uma queda aqui, analisando o trimestre por trimestre, anualmente falando, comprometendo também o seu lucro, tá? Já já eu mostro para vocês o lucro. Bom, pessoal,
Além desses tópicos, vamos conversar aqui também sobre o hedge dos preços, tá? Igual eu falei para vocês, a empresa vem se protegendo para os próximos anos, para as próximas safras, tá? Mantendo um preço médio crescente, tá? Isso pode favorecer o crescimento da empresa nessas próximas safras, tá? Com vendas relativamente atrativas, mantendo preços fixados acima da média histórica, tá? Importante esse ponto, tá, pessoal? Bom, muito bem então. Analisando todo esse cenário, vamos pegar aqui agora as receitas e os lucros, tá? Analisando primeiramente a receita, a gente percebe que já teve uma queda nesse trimestre, tá? Anualmente falando, nos últimos 12 meses, fica ainda acima, tá? Comparando os outros anos. Já o seu lucro, a gente percebe que teve uma queda muito relevante, pessoal. Nesse momento, tivemos um prejuízo nesse último trimestre, tá? Nesse último resultado, muito por conta dos motivos que eu relatei para vocês inicialmente, tá? Mas com um bom estoque e com o hedge equilibrado também, a gente pode enxergar futuramente um crescimento aqui nesses lucros, tá, pessoal? Importante destacar que nesse período aqui, ocorreu um ganho de compra vantajosa de 428 milhões, tá? E afetou também os preços, beleza, pessoal? Mais nesse período de 2022, tá? Analisando as suas margens, essas empresas elas sofrem um pouco com as margens, tá, pessoal? Deu para perceber também na Raizen, que eu fiz o conteúdo ontem. Depende, aliás, varia muito do cenário que a empresa se encontra, tá? Mas se você investe nessas empresas, você precisa ter isso em mente. São margens apertadas. Eu já cheguei a comentar com vocês a outros momentos que eu não sou muito fã de empresas com margens apertadas. Mas você conseguindo localizar oportunidades nessas empresas, para quem gosta desse tipo de ação, comprando barato, você consegue ter um retorno bem interessante, tá? Bom, passando agora pelos dividendos, pessoal, a Jalles Machado ela não costuma pagar bons dividendos. Pagou em 2023 um dividendo interessante, tá? Mas reparem que foi bem atípico, tá? Talvez futuramente ganhando corpo cada vez mais nesses próximos anos, ganhando história, ganhando um histórico que eu gosto de comentar, pode ser que venha a pagar sim, mas sempre com aquela volatilidade que eu comentei com vocês. Mas a gente não dá para garantir que a empresa vai pagar dividendos superiores a 8%, desculpem, a 6%, tá? Tanto até que o seu payout fica bem acima de 100%, tá, pessoal? Esse é um outro ponto para a gente se atentar aqui. Sobre agora mapa de calor dos proventos, pessoal, a empresa costuma fazer um pagamento por ano, tá? Costuma ser mais na segunda parte do ano, entre agosto e setembro de 2024. Foi agora em setembro, aliás. Acredito que vai ser feito, tá? Bom, pessoal, comentando agora sobre as projeções técnicas de preços, passando primeiramente pelo preço teto, valor intrínseco e posteriormente também a sua análise técnica, galera, por conta dos últimos resultados, por conta dos últimos trimestres, em alguns ter prejuízos, fazendo uma análise aqui no preço teto projetivo e até no valor intrínseco, as suas margens estão negativas. Depende muito dos resultados do lucro, pessoal. Se os lucros começarem a ter uma elevação novamente, a gente pode ver um crescimento aqui, tá? Depende de vários fatores e acredito que com o passar dos anos a empresa vai ganhando maturação aqui, tá? Pessoal, eu trouxe aqui também as projeções técnicas de preços, tá? Fazendo uma análise desde o início da ação, a gente percebe que é uma ação que está andando em uma tendência mais de baixa, tá? Reparem esse canal de baixa que eu fiz aqui. Eu até fui positivo fazer essa análise desse canal de baixa, eu poderia ter elevado a inclinação aqui. Vamos aguardar para verificar qual que vai ser o movimento, tá? Mas por enquanto, conforme nós vimos nesses últimos meses, a ação está em queda e até em certos momentos gerando grande volatilidade, como aconteceu em julho de 2024. Caso a ação, pessoal, ela continue tendo essa queda, ela pode vir chegar a R$ 6,26, região que ela já bateu aqui, e depois R$ 6,01, tá? Podendo vir chegar até essa região do canal de baixa, beleza? Mas para ela chegar nesse patamar, ela vai ter que ultrapassar essa região que eu deixei marcada entre 6,50 até 6,08, uma região de resistência, aliás, de suporte muito importante, levando em conta os outros períodos quando ela chegou próxima a esse patamar, tá, pessoal? Caso o ativo tenha uma elevação agora, pessoal, a região aqui dos R$ 7,38 pode segurar os preços, tá? A região dos 7,73 também pode. Vejam como no mês de julho essas regiões seguraram, tá? E além desses pontos, existe a média móvel dos preços dos últimos 20 meses que está inclinada para baixo nesse momento. Isso pode também atrapalhar o crescimento aqui. Os lucros vão ter que vir melhores e, além disso, entrar volume financeiro para a ação conseguir subir para patamares positivos, como aconteceu em 2023 aqui. Beleza, pessoal? Eu projetei também algumas perspectivas mais positivas a longo prazo, mas por enquanto vamos aguardar, tá? É melhor a gente esperar a ação definir que caminho que ela vai levar. Por enquanto, nesse momento,
por conta dos lucros. Ela vem sofrendo com essas baixas, mas vindo uma recuperação, podemos enxergar uma alta aqui. Mas se você pretende investir nela, por exemplo, se atente à volatilidade, tá? Muito cuidado a isso. Hoje a Jalles Machado está bem técnica, tá, pessoal? Lembrando, é claro, que não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, tá? Quero comentar com vocês agora também, pessoal, sobre os indicadores da Jalles Machado nesse momento, tá? Comentando primeiramente sobre o seu PL. O PL da empresa está bem elevado, tá? Os lucros caem, o PL sobe consideravelmente, tá? Demonstrando que a ação fica cara, levando em conta os preços. E é assim, o preço começa a cair e as coisas vão se ajustando. Porém, pessoal, os lucros melhorando, a tendência é de uma melhora também desses indicadores, tá? Analisando os outros indicadores agora, a gente percebe que o seu PVP está abaixo de 1. Reparem que nos últimos anos nunca tinha chegado abaixo de 1, então um ponto interessante aqui. Preço sobre receitas está aí próximo a 1, tá? Também está abaixo desses últimos anos, também mais um ponto para a gente levar em consideração. A gente analisa que o ROI aqui está bem ruim, tá, pessoal? Importante se atentar aí para esses próximos anos, mas depende muito do momento também, tá? É importante levar em conta isso. Sua margem EBITDA, pessoal, segue interessante, tá? Ponto legal aqui e em crescente, beleza? Analisando EV sobre EBITDA, hoje esse indicador está abaixo de 6%, tá? Interessante também esse indicador. Temos aqui o patrimônio, que nesses últimos anos vem se mantendo estável, tá? Mas teve um crescimento desde 2019 aqui, fica nítido no seu VPA. No seu LPA, por conta da queda dos lucros, teve uma queda considerável e esse indicador, conforme eu comentei com vocês lá no início, na parte das projeções dos preços, acabou afetando o nosso cálculo do valor intrínseco, por exemplo, tá? Esse LPA melhorando, há grandes chances aqui da gente ver um crescimento também nos seus fundamentos para valor intrínseco e também nas perspectivas de projeção de dividendos, tá? Infelizmente, se a gente pegar o histórico nesses últimos 12 meses, os cálculos acabam ficando mais pro lado negativo, tá, pessoal? Mas aí nesses casos a gente tem que fazer uma análise mais qualitativa da empresa e também entender melhor como que ela funciona, qual que é o mecanismo do funcionamento dela. É imprescindível vocês aprenderem isso, tá, pessoal? Até por conta de vocês não errarem nas análises, tá? Então, por exemplo, não adianta você fazer uma comparação de uma elétrica, do jeito que a empresa trabalha, com a metodologia de trabalho da Jalles Machado, da Raízen. São coisas diferentes. Você pode até dizer qual que você mais gosta, mas dentro de cada setor e dentro de cada modalidade que cada uma faz, tá? Bom, pessoal, sobre a sua dívida líquida sobre EBITDA, a gente percebe que teve uma queda analisando todos os outros anos, tá? Esse é um ponto interessante. Abaixo de 2 começa a ficar atrativo também aqui, tá? Entre 2, 2,5, beleza? Sobre a questão de rentabilidade agora da Jalles, pessoal, aqui a gente enxerga a volatilidade da empresa, tá? Na parte do gráfico eu mostrei para vocês também, mas aqui fica nítido analisando a questão de investimento. Hoje você teria aqui um valor negativo se você tivesse investido 100 mil reais. Isso acaba sendo muito ruim, mas é aquela coisa, pessoal, você aportando nos momentos certos, você consegue fazer dinheiro, tá? Vai depender muito do seu perfil, da sua estratégia, tá? Se você é mais focado em dividendos, se você é mais focado em rentabilidade, se você é uma pessoa que gosta de fazer operações mais a curto prazo ou confia plenamente no case da empresa. Então depende muito do perfil. Eu, como já comentei em vários momentos, prefiro ações que pagam dividendos, que são geradoras de caixa e que ficam bastante em setores perenes, tá? Mas como eu faço análises de praticamente todos os ativos, eu sempre consigo identificar outras ações de setores distintos a esses que aparecem oportunidades, tá? Nesse caso, só para a gente ratificar aqui, esse comentário não tem a ver com uma relação de compra ou também de venda com a Jalles, tá? Não é recomendação aqui, beleza? Bom, pessoal, para a gente finalizar essa parte de indicadores, eu trouxe também aqui a parte do lucro versus a cotação da Jalles nesse momento, onde a gente percebe que a cotação está um pouco acima do seu lucro líquido, tá? Tem essa discrepância aqui de lucro versus a cotação. Mas, novamente, se atentem ao perfil da empresa, beleza? Bom, pessoal, deixei a parte dos incêndios mais pro final, mas a Jalles comentou que não registrou qualquer prejuízo material devido aos focos de incêndio, tá? Pelo menos nesse momento que estou fazendo esse conteúdo, tá? Vindo atualizações, eu venho atualizar vocês também, tá? Sempre que tiver atualizações aí dos resultados, eu venho atualizar. Essa questão dos incêndios, pessoal, vem fazendo muito preço para esse tipo de ação, tá? De olho nisso. Bom, pessoal, em resumo final, então,
Até para agregar alguns pontos, resultados vieram ruins quanto ao lucro líquido, mas a empresa, pessoal, manteve um estoque mais elevado nesse resultado, conseguiu fazer um hedge no açúcar interessante também, tá? Então a gente tem que analisar esses pontos, beleza? Essas empresas, elas são muito voláteis, tá? Então é importante a gente se atentar a esse ponto. Por conta dessa volatilidade, os preços das ações acabam gerando também mais volatilidade. E para quem investe, tem que ter um pouco de sangue frio aí e confiar no seu case, tá? Igual eu falei para vocês em outros momentos, depende muito do perfil do investidor, tá? E pessoal, deixa aqui no lado também um conteúdo que eu fiz recentemente sobre a Raizen e também a São Martin, tá? Então são dois conteúdos, na verdade. E além disso, pessoal, eu também deixo aqui embaixo a minha área de membros, onde eu comento, onde eu solto vídeos mensais sobre a minha carteira. E além disso, eu faço um comentário geral sobre o cenário macroeconômico. Fica o convite para vocês darem uma analisada depois, tá? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos. E fui, pessoal.